Nós vamos a Nova York. Acaba de sair o resultado. A agência de notícias Associated Press acaba de projetar que Joe Biden foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos não têm um serviço unificado de apuração, similar ao que faz o TSE aqui no Brasil, agências de notícias, jornais e TVs fazem a consolidação junto a cada estado. A Globo contratou o serviço da Associated Press, que tem uma tradição de 172 anos nessas projeções. Vamos então a Nova York com o Tiago Eltz, que vai trazer para a gente lá a última informação. Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos. Bocardi, pela matemática das projeções, é isso que está acontecendo agora, nesse momento. A Associated Press dá a vitória para Joe Biden na Pensilvânia. Outras agências começam a fazer o mesmo, a gente fica de olho nas outras projeções. Mas, nesse momento, quis o destino que o final da eleição, a decisão da eleição desse ano fosse na Pensilvânia, o estado onde Joe Biden nasceu. Com mais de 0,5% de vantagem, a gente vê aqui, esse é o sinal de que o estado da Pensilvânia foi para Biden. Se a gente voltar aqui, estado totalmente azul, quer dizer que não tem mais como reverter nas projeções da AP. Com os 20 votos, 20 delegados da Pensilvânia, Biden chegaria a 284 votos nas projeções da Associated Press, levando uma vantagem mais de 14 votos, exatamente 14 votos a mais do que ele precisaria para ter os 270 delegados. Vamos lembrar a diferença das projeções. Aqui, cada estado tem a sua regra. Então, eles apuram de forma diferente, não tem um TSE. São as agências de notícias, veículos de imprensa que fazem essa apuração junto com os estados e fazem essas projeções. A AP faz isso há 172 anos. Uma diferença, a AP já dava o Arizona há 3 dias para Biden. Outras agências não estavam fazendo isso. No momento é a Associated Press que está dando a Pensilvânia para Joe Biden, levando o número de delegados a 284. Normalmente é assim que se declara eleito um presidente aqui. Os partidos não contestam essa divulgação, não contestam essa apuração. É sempre nesses primeiros dias assim que um candidato concede a vitória ao outro. É assim que um candidato vai fazer o discurso da vitória e um candidato, normalmente, em situações normais, faria um discurso concedendo, admitindo a derrota. Voltando a repetir então, nesse momento a gente tem a agência de notícias Associated Press dando Joe Biden com o número necessário de delegados do colégio eleitoral para ser eleito o presidente dos Estados Unidos. Bocardi. É isso aí, o número mais importante de todos é esse que aparece aí embaixo, de 284, e o número de 270 delegados ali no meio da tela mostra que seria o mínimo necessário para ser eleito presidente dos Estados Unidos. De acordo, então, com as projeções da AP, temos aí Joe Biden com 284 delegados, já superando o número de 270, portanto, de acordo com a AP, um número suficiente para ocupar a Casa Branca. A gente vai seguir acompanhando, Tiago Eltz também. Sabemos, né, Tiago, a gente fala de assumir a derrota, não é esse cenário que a gente vai ver pelo que a gente acompanhou até agora, porque o comportamento de Donald Trump foi exatamente o contrário, e buscar tudo na justiça e tudo mais, essa história que a gente vai acompanhando. Então, um procedimento normal que estamos acostumados a ver, isso não vai acontecer, ao que tudo indica, ele reconhecer a derrota. Teremos um processo aí pela frente. Exatamente, Bocardi. E aí tem um detalhe que é interessantíssimo da eleição americana. Nesse momento, não há uma oficialização desses votos. As autoridades eleitorais de cada estado não oficializaram esses votos. A gente está lembrando aqui, são as agências de notícias e os veículos de imprensa. Então, normalmente, na história dos Estados Unidos, em momentos como esse, o candidato derrotado admite a vitória, admite a derrota, ele concede a vitória para o oponente. É assim que acaba a disputa eleitoral normalmente. Foi assim durante toda a história. Com esses dados divulgados pelas agências, um candidato admite a derrota. Hillary Clinton fez isso na eleição em 2016. A apuração foi dessa maneira, as projeções mostraram Donald Trump, Hillary Clinton concedeu a vitória
e Donald Trump passou a ser tratado como presidente eleito. Nesse momento, não há muita expectativa aqui de que Donald Trump vá fazer um discurso como esse, concedendo a vitória a Joe Biden. A gente fica na expectativa se Joe Biden, sem a concessão de vitória de Donald Trump, fará um discurso de vitória, se declarando o presidente americano. Então, nos detalhes da apuração eleitoral americana, não há uma divulgação oficial, não há um órgão agora que vai dizer Joe Biden está eleito. Esses prazos para consolidação dos votos em todos os estados terminam só em 8 de dezembro. Mas o rito, a tradição da eleição americana mostra que em momentos como esse, em toda a história recente, o candidato que aparece nas projeções como derrotado concede a vitória ao outro. Não importa o partido, republicanos fizeram isso nas últimas décadas, democratas fizeram isso nas últimas décadas, volto a lembrar, foi assim que Donald Trump foi eleito, com essas mesmas projeções que a gente está mostrando agora, com esse mesmo sistema, quando Hillary Clinton concedeu a vitória a Trump. Então, nesse momento, a gente passa a aguardar qual será o posicionamento de Trump e qual será o posicionamento de Biden. Se Trump não conceder a vitória a Biden nesse momento, a gente fica esperando se Biden vai se declarar presidente. Um detalhe, a gente está no 17º andar de um edifício em Tribeca, em Manhattan, e daqui, dentro do estúdio, eu estou ouvindo as buzinas que estão nas ruas de Manhattan agora. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas a gente consegue perceber que há um buzinaço nesse momento em Manhattan. Então a gente vai circular pelos Estados Unidos para saber a reação aí da população americana com os nossos repórteres. A gente sabe também que tem outra mudança nesse processo, que é de não conseguir a reeleição. No caso de Donald Trump, foi diferente nas últimas eleições. Os presidentes conseguiram se reeleger, ele conseguiu um mandato só e agora com Joe Biden apontado como presidente dos Estados Unidos. E todas as agências, a informação que chega, com exceção ali, mesmo sem ter o resultado do Arizona, todas as agências já passam a dar o mesmo resultado, a mesma projeção da Associated Press, que é Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. A gente volta a conversar daqui a pouco, Tiago Eltz. Enquanto você acompanha aí a festa americana, a gente volta a conversar já já. Eu queria voltar com o Tiago Eltz em Nova York, lá com a tela e com os números, com mais atualização para a gente, explicando um pouco aí essa história do Arizona. Bocardi, agora todas as agências de notícia projetam Joe Biden presidente dos Estados Unidos. E aí não é necessário, com essas projeções de que ele levou a Pensilvânia, olhar mais para os números ou para a dúvida do Arizona. Explicando rapidamente, nos últimos dias houve uma divergência entre agências que fazem essa apuração. A gente acompanha os números da AP, faz esse trabalho há 172 anos. Há 3 dias, a AP deu os 11 delegados do Arizona para Joe Biden. Outras agências, mesmo admitindo a maior probabilidade da vitória de Biden aqui, mesmo mostrando ele na liderança, acharam que era cedo para dar a vitória de Joe Biden no Arizona. E desde então, nós ficamos com 2 cenários. Um que já projetava o Arizona na conta de Biden e outro de outras agências que ainda achavam cedo para fazer isso. Isso tudo não é mais necessário agora. A matemática de Joe Biden não precisa mais contar com os votos do Arizona. A Pensilvânia, que até agora ela estava azulzinha clara, eu achei difícil encontrar ela agora azul já da vitória de Biden. A Pensilvânia tem 20 delegados, o que termina com qualquer dúvida sobre o número de delegados possíveis. Então, repetindo, quis o destino que numa eleição tão apertada, num país tão polarizado, Joe Biden fosse eleito no estado natal, onde ele nasceu. Ele que já se definiu um garoto de Scranton, a cidade onde ele nasceu. O homem que fez carreira na política no estado vizinho de Delaware, foi um dos senadores mais jovens eleitos para o Senado dos Estados Unidos. Foi 2 vezes vice-presidente nos mandatos de Barack Obama, durante o governo Obama. Agora chega aos 77 anos ao cargo mais importante da política americana. Será o 46º presidente dos Estados Unidos. Bocardi. Obrigado, Tiago Eltz, pelas informações. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, lá para o estado onde está Joe Biden, com a Candice Carvalho, trazer mais informações aí para todo mundo, saber o clima, como é que está a situação por lá, e voltaremos contigo também atualizando. Mas o fato é esse, entrou Pensilvânia,
já aumentou o número de delegados suficiente para ele atingir 270 e assumir a presidência dos Estados Unidos. Vamos acompanhando, então, daqui a pouco a gente volta. Ia voltar agora também, mais uma vez, a Nova York com o Tiago Eltz, porque ele tem números lá novos aí para a gente, atualização. Diga lá, Tiago. Exatamente, Bocardi, saiu uma nova atualização, agora Associated Press, outras agências, New York Times, já dando também nevada para Joe Biden. Com isso, o placar agora seria de 290 a 214. Vamos lembrar, desde que ficou decretada a vitória de Joe Biden na Pensilvânia, o Arizona, que é um estado onde ainda há uma certa dúvida, divergência entre as agências, perdeu importância para a decisão. Ele vai definir de quanto vai ser esse placar. Com o Arizona e com a Geórgia, Biden ainda poderia chegar a 306 votos no colégio eleitoral. Só para mostrar aqui, seria exatamente o mesmo resultado da eleição de 2016, só que invertido. 306 votos para Biden, 232 para Donald Trump. Nesse momento, esses são os números que deram a vitória a Biden, Bocardi. Muito obrigado, Tiago Eltz.